nós estamos felizes também porque depois de 4 meses, eu até comentei aqui com a equipe, depois de 4 meses eu estou finalizando a série de mensagens a respeito do Evangelho de Mateus. Eu estou afunilando e hoje então eu encerro as pregações a respeito do Evangelho de Mateus. 4 meses, fora as aulas que Lucas e eu demos à igreja, fora os cultos de oração que também foram a respeito das parábolas. Então, nós temos aí 4 meses de estudos no Evangelho de Mateus e louvamos a Deus por isso. Hoje eu quero pensar com a igreja em Mateus capítulo 21, o texto que vai falar para nós quando Jesus purifica o templo e diz que o templo é casa de oração. E dessa forma nós já estamos preparando os nossos corações para aquilo que teremos no mês que vem, mês de setembro, o mês missionário e o mês do aniversário da nossa igreja. À noite eu quero falar um pouco mais sobre todas as nossas programações, tá bom? Fique atento. Mateus capítulo 21, eu leio a partir do verso 12 e sigo até o verso de número 17. Mateus 21, de 12 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali, aqueles que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformeis em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai eterno, Deus santo, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela manifestação do teu Espírito na escrita da tua palavra, na preservação da tua palavra. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Queremos ouvir a tua doce voz a nos guiar nesse dia, nesse momento preparatório para o aniversário da nossa igreja. E queremos rogar a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Casa de oração. Esse texto, na realidade, ele está no contexto em que Jesus estava adentrando em Jerusalém, e Jesus, de uma forma muito maravilhosa, é exaltado como o Messias esperado. A multidão clamava, Hosana ao filho de Davi. Hosana significa louvor. Eles estavam acolhendo Jesus e reconhecendo que Jesus de fato era o Filho de Deus. Hosana ao Filho de Davi, aquele que viria para assentar no trono, para cumprir todas as profecias ditas a respeito do Messias, que ele então seria o grande rei, o rei Messias. E dessa forma a multidão consegue visualizar e contemplar que as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo na pessoa e na presença do Senhor Jesus, adentrando a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. E a multidão também dizia: bendito, louvado seja Deus por aquele que vem em nome do Senhor. Então a multidão reconhece que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor e vem manifestar a nós o poder de Deus, o amor de Deus às nossas vidas. E a multidão ainda dizia: Hosana nas maiores alturas. Se você conhece o texto bíblico e já participou das celebrações do Natal nas igrejas evangélicas, você vai se lembrar da expressão que os anjos cantam: Hosana ao Filho de Deus. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E no Natal nós gostamos de falar daquela expressão dos anjos, quando diz que eles disseram assim: Hosana nas maiores alturas, glórias a Deus nas maiores alturas.
paz na terra a quem o Senhor quer bem. Então você percebe que Jesus chega a esse mundo ainda como bebê, o Verbo de Deus encarnado como uma criança, e recebe o louvor dos anjos e de todas as pessoas que ali estavam. E no final da sua vida, do seu ministério terreno, ele também recebe a mesma saudação: Hosana nas maiores alturas. A multidão reconhece que Jesus é um profeta, e esse é um dos atributos de Jesus e um dos ofícios de Jesus. Ele é sacerdote, mas também ele é profeta. E a multidão, no calor daquele momento, consegue reconhecer. Isso está aí no versículo 11. Diz o texto que as multidões clamavam dizendo: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então chegou o rei, chegou o Messias, e após esse momento de entrada triunfal em Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, eles entram no templo. É claro que você conhece o Antigo Testamento e você sabe que em Jerusalém havia o templo construído, e ali o povo caminhava para fazer as suas celebrações. Os evangelhos vão descrever para nós que Jesus estava no templo com os seus discípulos e estavam conversando. Temos também o relato de Lucas, o evangelista, que diz para nós que Jesus ainda, quando criança, com apenas 12 anos, um adolescente, estava no templo conversando com os doutores da lei. E essa é a segunda vez em que Jesus adentra o templo, porque na realidade nós precisamos lembrar que Jesus, ele vai realizando o seu ministério na periferia de Jerusalém. Pouquíssimas vezes nós temos Jesus adentrando em Jerusalém e chegando perto de Jerusalém. Na realidade, Jesus vai fazendo o seu ministério às margens de Jerusalém, dizendo que no dia que ele adentrasse em Jerusalém, ele seria acusado, seria morto e seria levado ao Calvário, à cruz. Então Jesus sabia que quando ele adentrasse em Jerusalém, seria o final ou o momento derradeiro. Por isso Jesus em alguns momentos diz: ainda não é chegada a minha hora, e em alguns momentos ele vai falar assim: agora chegou a minha hora, agora eu vou para Jerusalém, sabendo que lá eu serei entregue na mão dos religiosos e eles farão o que querem com a minha vida. Nesse exato momento em que Jesus entra no templo, nós temos Jesus sendo basicamente uma ameaça à aristocracia do templo, e assim como o profeta Jeremias, por exemplo, que quebrou a jarra lá no templo séculos antes, isso está lá em Jeremias capítulo 19, Jesus estava aqui realizando um ato profético dentro do templo. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que aquele templo, que era tão venerado, era tão respeitado, era inclusive usado até de certa forma como um momento, um lugar de idolatria do povo judeu. Basicamente Jesus está falando o seguinte: olha, tudo isso aqui vai ruir, e Jesus estava profetizando a destruição do templo. Esse tema vai voltar nos lábios de Jesus, lá no capítulo 24, quando ele vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos chegam para Jesus e começam a falar das construções ou das posições e da arquitetura do templo, e aí Jesus fala: tudo isso aqui vai ruir, porque na realidade eu sou o templo e vocês serão morada do Altíssimo. Vocês estão adorando e venerando construção, enquanto na realidade vocês precisam entender que eu vou derrubar tudo isso e no terceiro dia eu ressuscitarei. E todos aqueles que creem em mim serão também templos do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios. Então, o que Jesus estava ali naquele momento dizendo era que aquela religiosidade, toda aquela estrutura humana seria rompida, seria destruída, para que aquilo que Deus estava implementando no mundo, ou seja, Jesus, o intermediário, aquele que faz a ponte, a conexão com Deus, estava aqui entre nós. Mas também esse ato de Jesus no templo, essa ameaça à aristocracia do templo, também era um chamado ao arrependimento. Jesus estava no centro da religiosidade judaica, chamando os líderes religiosos a um profundo arrependimento, profetizando então a destruição do templo e profetizando que ele estava conclamando as
as pessoas ao arrependimento. Você conhece a vocação de Jesus e o primeiro discurso de Jesus foi esse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora Jesus está dentro do templo pregando essa mensagem de arrependimento. Arrependimento aos líderes religiosos que pegaram uma vertente e se distanciaram do plano de Deus, e também um chamado arrependimento a todas aquelas pessoas que estavam ali vendendo e fazendo comércio da casa de Deus. Então, nessa manhã eu quero passar com vocês 3 pontos a respeito dessa proposta que nós temos nessa manhã de mostrar que o templo é casa de oração. Em primeiro lugar, Jesus promove a purificação do templo. Dá uma olhadinha comigo, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali, aqueles que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus contemplou uma realidade horrível quando ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele vê que o templo que fora criado para o louvor da glória de Deus, que foi consagrado para culto a Deus, que foi dedicado à celebração de Deus, agora foi completamente desviado desse propósito inicial. Jesus estava no templo e vendo que aquele templo estava sendo usado de uma maneira estranha a qual ele foi criado. Aquele templo que deveria acolher as pessoas, aquele templo que deveria reter as pessoas, chamar as pessoas para um relacionamento com Deus, na realidade havia se desviado desse foco. É interessante que o texto vai dizer para nós, e Mateus sublinha isso, dizendo que Jesus, ao entrar no templo com os seus discípulos, ele expulsa todos que estavam ali vendendo e comprando. Então você consegue imaginar o comércio que estava acontecendo dentro do templo e todo o dinheiro que circulava naquele pátio, que deveria ser um pátio de culto, de celebração, de oração, e basicamente Jesus vai promover a purificação do templo. O texto também vai dizer para nós que Jesus derribou a mesa dos cambistas e derrubou as cadeiras daqueles que estavam vendendo pombas. Agora, nós precisamos aqui lembrar de um detalhe, que nós às vezes ouvimos e falamos que Jesus bateu nas pessoas. Não sei se você já ouviu isso, que Jesus pegou o chicote e entrou lá no templo batendo nas pessoas. Isso não é verdade e Mateus deixa muito claro isso. O que Jesus fez? Ele expulsou. Como ele expulsou? Aí que tem um detalhe. Ele expulsou destruindo, acabando com o comércio. O que ele fez? Ele foi lá e derrubou a cadeira do povo. Agora, eu não sei como foi isso. Não sei, eu fico imaginando. Fico imaginando assim, os cambistas sentados nas suas cadeiras e Jesus, de alguma forma, derrubando essas cadeiras. Eu só sei que Jesus promove uma grande purificação no templo. A lei do Antigo Testamento exigia que as pessoas, ao irem até a presença do Senhor, tinham que ir com os seus sacrifícios. Eles deveriam sacrificar ao chegarem em Jerusalém. E dessa forma as pessoas se deslocavam para a cidade de Jerusalém, de suas próprias cidades, mas eles não tinham como levar os animais. Convenhamos, a pessoa que morava 100, 200, 300 quilômetros da cidade de Jerusalém, naquele tempo não havia carro, nem moto, nem ônibus, nem qualquer outro transporte coletivo, as pessoas precisavam carregar os animais. Imagina você carregar uma pomba durante 200 quilômetros e mais toda a sua parafernália, de cuidado, de alimento, de roupas, as sacolas e mais os animais, não tinha como. Então o que acontecia? As pessoas estavam vendendo as pombas dentro do templo para o sacrifício, porque chegando no templo você precisava então ter algo para sacrificar a Deus, que o Antigo Testamento já deixa muito claro, bem estabelecido. Mas também aqui nós temos essa questão do comércio por detrás. As pessoas estavam comprando e vendendo. E para comprar e vender, nós precisamos nos ater a um outro detalhe. O outro detalhe é que a grande maioria que ia até Jerusalém, iam com os seus próprios recursos e com as suas próprias moedas. Lembrando que na cidade de Jerusalém, a moeda que circulava era moeda romana. No entanto, os judeus não podiam usar a moeda romana dentro do templo.
porque havia a inscrição de César e no templo era considerado uma blasfêmia usar uma moeda com uma imagem de uma divindade que era rival a Deus. Então, as pessoas precisavam pegar o seu dinheiro, as suas moedas das cidades locais onde eles moravam, ir até a cidade de Jerusalém e fazer a troca. Por isso nós temos a presença dos cambistas. Os cambistas faziam o quê? Faziam a troca do dinheiro, da moeda daquelas pessoas que traziam até Jerusalém e davam a moeda que era aceita dentro do templo. Então, por isso, Jesus está dizendo que havia um comércio dentro da casa de Deus. Havia um comércio das pessoas que vendiam pombas e outros animais para o sacrifício, e havia os cambistas que ficavam ali trocando dinheiro. Basicamente, nós não podemos nos esquecer que Jesus é onisciente, ou seja, Jesus conhece e conhecia naquele momento os pensamentos e as intenções dos corações daqueles que estavam ali. Certamente Jesus viu que aquelas pessoas não estavam vendendo as pombas e os animais porque tinham pena, tinham dó daquelas pessoas que estavam vindo em procissão rumo até Jerusalém. Não era nada disso. O que Jesus está vendo é que eles queriam ganhar dinheiro, obter lucro, e lucro exacerbado com aquela festividade religiosa. Jesus também está visualizando que aquelas pessoas estavam trocando dinheiro, que os cambistas estavam usurpando das pessoas que estavam ali para celebrar a ceia, ou celebrar no templo, celebrar a ceia. Estou pensando na ceia de ontem, né? Celebrar no templo. Então Jesus não admite o comércio no templo. Na primeira purificação que Jesus realiza no templo, lá no Evangelho de João, ele chega a dizer assim: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de Deus negócio. E eles estavam ali comercializando, trocando. O texto vai dizer que eles vendiam e compravam. E aí Jesus simplesmente purifica o templo, expulsando aqueles que estavam ali. Jesus põe para fora. Jesus não aceita o comércio. E essa é a primeira lição. A casa de Deus não é casa de comércio. Na casa de Deus, o único dinheiro a ser circulado na casa de Deus é para as ofertas e mais nada. Não podemos comercializar nada dentro da igreja. A igreja não tem essa finalidade, o templo não tem essa finalidade, e Jesus purifica. Ele fala o seguinte: vocês estão aqui comercializando dentro da casa de Deus, isso não está certo, expulsa. O problema de Jesus é o seguinte: se os cambistas ou as pessoas que estavam vendendo os animais ficassem para fora do templo, a questão seria completamente diferente. Agora eles estão usando um ambiente que é consagrado a Deus para fazer esse tipo de comércio. Curiosamente, a guarda do templo, e inclusive a guarda romana, não chega. E aí nós temos basicamente a autoridade espiritual de Jesus. Jesus está dentro do templo, provocando esse burburinho, e ninguém aparece para confrontar Jesus, porque Deus Pai queria que Jesus mostrasse ao mundo que a casa dele é casa de oração e não é casa de comércio. Em segundo lugar, Jesus promove um resgate do plano ideal de Deus. Jesus veio para resgatar todo o plano de Deus, e também isso se aplica à casa de oração. Jesus cita, como sempre, o Antigo Testamento. É muito curioso isso. Eu tenho falado isso por diversas vezes. Jesus lia o Antigo Testamento. Jesus conhecia o Antigo Testamento. E para todos os eventos da sua vida e do seu ministério, Jesus vai citando o Antigo Testamento. Jesus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E muitos crentes não querem conhecer o Antigo Testamento. Até indiquei para o irmão Lucas um livro, onde nós podemos contemplar o Messias sendo prometido no Antigo Testamento, Lucas? Um bom livro do Carson, que mostra para nós Jesus sendo revelado no Antigo Testamento. Tem um outro livro que eu gosto muito, do Philip Yancey, que chama A Bíblia que Jesus lia. E vai mostrando como Jesus vai citando o Antigo Testamento em todos os eventos da sua vida. Você se lembra daquela ocasião em que eu preguei sobre as tentações de Jesus e como Jesus vai desmoronando
todo o conceito satânico com o Antigo Testamento. E aqui Jesus vai citar o Antigo Testamento para mostrar o poder de Deus e para fazer um resgate do plano ideal de Deus para o templo. O templo no Antigo Testamento não restringia, por exemplo, oficialmente as mulheres e aos não-judeus, ou seja, os gentios. Não havia nenhuma restrição no Antigo Testamento, nem na lei de Deus, que as mulheres, por exemplo, não poderiam acessar o templo e os não-judeus, ou seja, os gentios, não poderiam ter acesso. Mas é interessante que no decorrer da história, os líderes religiosos ficaram completamente envolvidos com os arquitetos do templo de Herodes, e aí eles excluíram as mulheres. As mulheres não podiam então fazer parte do culto, não podiam fazer parte daquele momento de celebração. Havia o pátio de Israel e as mulheres não tinham acesso ao templo. Um absurdo. Os não-judeus, ou seja, os gentios, não tinham acesso, ou tinham acesso e ficavam no pátio separado, longe da grande celebração. Então é nítida a distorção da função do templo. O templo acabara se tornando um espaço de poder da aristocracia religiosa judaica e não um lugar, não um local de culto, de celebração, onde as pessoas poderiam ser agregadas e pudessem ter um acolhimento para celebrar ao Senhor. Se nós acompanhamos e sabemos como Deus permitiu que o templo fosse construído para acolher os gentios, para agregar as pessoas que não temem ao Senhor, para que as pessoas pudessem ver a beleza da glória de Deus. E agora, depois de muito tempo, nós acompanhamos as pessoas tirando o templo do seu foco central e não permitindo com que as mulheres, inclusive os não-judeus, os gentios, tivessem acesso à presença de Deus e pudessem cultuar. Então, Jesus está aqui fazendo, na realidade, uma grave denúncia. Vocês estão acolhendo assaltantes, vocês estão transformando a casa de oração em covil de salteadores. Covil de salteadores, basicamente, é uma expressão tão forte, porque no grego vai dizer para nós que a casa de Deus estava se tornando um reduto de prostituição. A casa de Deus estava se tornando um reduto de corrupção. Ao invés da casa de Deus, do templo, ser reconhecido como um ambiente de celebração, um ambiente de oração, um ambiente de quebrantamento, agora a casa de oração está sendo reconhecida como covil de salteadores, ou seja, um ambiente propício para os ladrões, pessoas corruptas. E é triste isso, é triste ver essa realidade, inclusive nos nossos dias. Abrindo, entre aspas, essa igreja evangélica que vai abraçando e vai abarcando tantas pessoas, e a gente olha e a gente fica pensando assim, será que nesse templo temos pessoas que temem a Deus, que estão buscando mais e mais de Deus, ou tem somente ladrões, ou também se tornou um covil de salteadores? E aí Jesus vai citar Jeremias, porque Jeremias é que disse isso: será esta casa chamada pelo meu nome, e não de um covil de salteadores. Deus sempre alertou o povo: olha, eu quero que a minha casa seja uma casa que se chama pelo meu nome, e não uma casa que vai dar guarida aos salteadores. E aqui eu preciso explicar uma coisa. É claro que nós iremos acolher os corruptos, afinal de contas eu também fui. É claro que nós vamos acolher mentirosos, eu também fui. É claro que nós iremos acolher pessoas que são de moralidade dúbia, são ladrões, isso daí eu não fui, eu nunca roubei nada de ninguém. Nós vamos acolher as pessoas, mas nós não podemos dar guarida no sentido de passar a mão em suas cabeças. Não podemos permitir com que a corrupção que tem no mundo adentre a igreja. A igreja precisa ser santa, pura, revestida pelo poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. O templo deve expressar a glória de Deus. O templo deve acolher as pessoas que querem andar com Deus. O templo deve ser um
espaço de culto, de celebração, de consagração a Deus. E por isso Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus vai citar Isaías capítulo 56. E lá no contexto de Isaías capítulo 56, no versículo 7 e 8, o texto está dizendo que o próprio Deus está falando: a minha casa precisa ser uma casa de oração para os não-judeus. A minha casa é uma casa de oração para os gentios. Em outras palavras, o templo foi constituído para a proclamação da glória de Deus e para orarmos pelas pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho. Então, qual é a finalidade do templo? Fazer com que o povo seja agregado, que o povo tenha um espaço separado para culto, para celebração, mas também um templo separado para que as pessoas possam orar por aquelas pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho. O templo deve ser casa de oração pelo Brasil, que padece, pelas pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho, para as pessoas que não têm a esperança de colocar as suas vidas nas mãos de Deus. Nós deveríamos usar o templo para oração, para a proclamação do Evangelho, e não para tantas outras finalidades como nós temos acompanhado nos nossos dias. É grande verdade que muitas pessoas se decepcionam com muitas igrejas pelos ataques ou porque vão cedendo o púlpito para as ideologias contemporâneas. E nós nos manteremos firmes, resolutos, pregando e anunciando tão somente o Evangelho, ensinando a igreja a orar pelas autoridades, sim, ensinando a igreja a orar por aqueles que ainda não são cristãos, sim, porque essa é a nossa finalidade. E ontem os irmãos puderam acompanhar o avanço da nossa construção e do nosso templo, mas não queremos um templo para nós, para a nossa glória, mas nós queremos um templo para que possa abraçar e acolher muitas pessoas, porque nós queremos que essa casa continue sendo uma casa de oração, uma casa que clama, que pede, que implora a bênção de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos orar por transformação de vidas, precisamos orar para que mais pessoas se rendam ao Evangelho do Senhor Jesus. Ontem, na ceia, nós pudemos acolher algumas pessoas que estão se aproximando da nossa igreja por meio das lives desse tempo da pandemia. E um recado muito importante ontem que eu li de uma pessoa que esteve conosco foi que a mensagem e a organização de tudo aquilo que aconteceu ontem impactou a sua vida. Eu fiquei muito feliz com isso, porque nós, de alguma forma, conseguimos expressar que essa casa é uma casa diferente, a linguagem nossa é uma linguagem diferente, a atitude é uma atitude diferente. E no final do culto ontem, nós cantamos um hino, e uma frase do hino me chamou muita atenção, que diz assim: o meu lugar é aqui. O nosso lugar é na casa de Deus, no templo, orando por nós, orando pelos nossos familiares, orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, orando pela nossa própria igreja, orando pelos missionários. Então, que as pessoas nos vejam em oração, e que o nosso templo seja um templo dedicado a Deus em oração, para a oração. Se alguém perguntar para nós qual tem sido o esforço nosso na construção do templo, nós diremos: nós estamos construindo um templo para acolher as pessoas para o culto, e a nossa casa, eu já estou dizendo assim, a nossa nova casa, olha que legal, a nova casa, a mesma igreja numa casa nova, numa casa maior, para poder acolher as pessoas, porque nós já estamos em oração pelas pessoas que Deus vai mandar para a nossa igreja. Então Jesus resgata o plano de Deus. Ele fala o seguinte: essa casa, esse templo, mesmo que ele seja destruído daqui a alguns anos, esse templo tem que ser consagrado a Deus. Não pode ser um covil de salteadores, e também precisa ser restaurado ao plano ideal de Deus. E qual é o plano ideal de Deus? Que o templo seja uma casa de oração. Terceiro e último lugar, Jesus vai promover o acolhimento no templo.
a partir do versículo 14 e 15. Depois de Jesus expulsar os cambistas, depois de Jesus expulsar aqueles que estavam comprando e vendendo, depois de Jesus dizer abertamente que a casa dele, a casa de Deus é um templo de oração, uma casa de oração, Jesus agora vai acolher as pessoas. Olha o que está aí no versículo 14: vieram a ele, não foi Jesus que chamou os coxos e nem os cegos, eles vieram até Jesus. Agora olha que interessante, até esse momento eles estavam da porta para fora, porque o templo não estava cumprindo a sua finalidade. O templo estava vendido aos ladrões, aos religiosos corruptos, e agora Jesus recupera o sentido ideal, correto do templo, e diz o seguinte: gente pecadora, as portas estão abertas. Jesus fala o seguinte: olha, agora as portas do templo estão acessíveis. Antes não estavam, porque os fariseus, os escribas, os saduceus faziam com que vocês se sentissem tão pecadores que vocês não tinham acesso. Vocês eram impuros, vocês estavam longes, vocês não tinham acesso à palavra de Deus, aos cultos, às celebrações. Mas Jesus aqui está promovendo o acolhimento. E Jesus aqui está atendendo as pessoas. Diz o texto que eles vieram a Ele. Quem? Os coxos e os cegos. E Ele opera o que no templo? Cura. Porque o templo também tem esse sentido de cura. É interessante que a lei dizia que os sacerdotes que não tinham acesso ao santuário eram sacerdotes que tinham algum problema nas pernas, eram mancos e cegos. E aí os fariseus fizeram o quê? Eles pegaram a lei lá de Levítico e ampliaram essa lei para todas as pessoas. Não poderia um sacerdote ser cego ou manco, mas um sacerdote, não todo o povo. Então eles rotularam as pessoas que tinham algum problema nas pernas ou que não conseguiam enxergar como pessoas impuras ao templo. Então essas pessoas não tinham acesso ao templo. Se você conhece o livro de Atos, você vai se lembrar que quando Pedro e João estavam indo para o templo, eles se depararam com um coxo que estava à porta do templo e não tinham acesso, porque não era permitida a entrada, porque essa pessoa era considerada uma pessoa extremamente impura. A liderança religiosa era extremamente excludente, e vem Jesus e agora abre o templo, expulsa os cambistas, expulsa o comércio do templo, diz que o templo é casa de oração, é casa de acolhimento, e agora Jesus cura cegos e coxos dentro do templo. Agora, é claro e evidente que os marginalizados que ficaram tanto tempo fora do templo, quando vem Jesus curando dentro do templo, eu fico imaginando a quantidade que afluiu dentro do templo. O texto vai dizer para nós, a partir do verso 14, que eles entraram com força total. Em outras palavras, eu acho que eles falaram assim: chegamos. O nosso Senhor, o nosso Messias está aqui curando, abençoando, e nós estamos aqui. Diz o texto que Jesus curou eles. Ele curou. Mas você pode imaginar a revolta dos líderes religiosos. Diz aí o versículo 15: mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus estava fazendo, olha que interessante. As crianças que não tinham acesso ao templo, quando Jesus entra no templo, eles entram junto. É interessante isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode dar uma olhada aí lá no início do capítulo 21, você vai ver que Jesus está entrando em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão o aclama e diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, como eu já disse no início da mensagem. Hosana ao Filho de Deus, e as crianças estão também cantando. Mas quando Jesus entra no templo, as crianças entram também, porque eles não tinham acesso. E as crianças estão lá cantando. Eu fico imaginando a cena. Aquele templo que era dedicado a comércio, a cambistas, agora tem Jesus no centro, no pátio central, e Jesus está curando as pessoas. Eu fico imaginando a fila de coxos e cegos e outras enfermidades que o texto nem relata, pessoas buscando a presença de Deus por meio de Jesus, Jesus curando, e havia um coral de crianças. E se tem uma coisa mais bonita é coral de crianças, porque eles cantam com vibração, eles cantam com sinceridade.
E o coro das crianças dizia o seguinte: Hosana ao filho de Davi. E eles estavam com o disco riscado, eles só cantavam isso: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, cumprindo também aquilo que a multidão fez fora do templo. E aí você pode acompanhar no verso 15 que os escribas e os fariseus, os principais sacerdotes e os saduceus, que eram aqueles responsáveis pelos sacerdotes, estavam completamente indignados. E eles indignados, eles perguntam a Jesus o seguinte, ali no versículo 16: você está ouvindo, Jesus? Ouves o que estão dizendo? Você está ouvindo essas crianças cantando, Jesus? E aí Jesus fala: sim, Senhor, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo e aprovo o que eles estão cantando. Eles estão corretos e vocês, líderes religiosos, estão equivocados, errados. Vocês estavam acolhendo gente que não tem nenhuma busca por Deus. Vocês estavam acolhendo cambistas, pessoas que estavam fazendo da casa de Deus comércio, e agora eu estou acolhendo na casa de oração pessoas que precisam da presença de Deus, pessoas que estão procurando a presença de Deus. Olha o contraste que Jesus está mostrando. Os líderes religiosos que deveriam acolher o Messias, não acolhem o Messias, não vão de encontro a Jesus. Já a multidão marginalizada, as crianças procuram a Jesus. Por quê? Porque essas pessoas queriam ter acesso à presença de Deus por meio de Jesus, reconhecendo que Jesus é o grande rei. Então Jesus está falando assim para eles: eu estou ouvindo. E na realidade eu vou citar uma frase do Antigo Testamento. Lembra a expressão de Davi? Vocês conhecem tanto Davi? E eu estou sendo ovacionado como filho de Davi. Então, olha o que Jesus diz: vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças que estão amamentando é tirado o perfeito louvor? Vocês não conseguem louvar a Deus por conta do meu ministério, mas essas crianças estão dando glórias a Deus, porque eu estou aqui realizando o ministério, eu estou aqui curando, eu estou aqui acolhendo as pessoas, eu estou retratando aquilo que Deus tanto quis para a sua casa, que é uma casa de oração. Os líderes ficam enfurecidos, ensandecidos, querem a cabeça de Jesus. Por quê? Porque a multidão fora do templo o aclama como rei. As crianças celebram e dizem assim: Hosana ao filho de Davi. Jesus está dentro do templo curando, abençoando e acolhendo as pessoas. E os líderes religiosos estão fazendo o quê? Biquinho, bravinhos, querem a cabeça de Jesus. Agora, concluo a minha fala dizendo que as reivindicações messiânicas de Jesus no templo eram uma ameaça à estabilidade, inclusive à hierarquia do templo. As famílias dos saduceus eram formadas pelos sacerdotes da elite que tinham controle financeiro tanto da cidade de Jerusalém como do templo. E dessa forma, Jesus virando as cadeiras e Jesus expulsando os cambistas, na realidade Jesus estava encerrando o ciclo de lucro que eles tinham com a religiosidade. Agora, este é Jesus, o profeta da Galileia, e esse Jesus estava provocando e questionando a honra desses líderes, o desvio da função do templo, e Jesus estava anunciando a destruição do templo e chamando o povo ao arrependimento. Se essa cúpula religiosa não se arrependesse, eles ruiriam juntamente com o templo. E se nós não convertermos os nossos corações, se nós não nos arrependermos, nós também seremos destruídos. Uma das funções do Rei Jesus foi purificar o templo e mostrar para nós como devemos usar o templo, a nossa vida, que é templo também do Espírito Santo de Deus. A nossa vida deve ser uma vida marcada por oração. E quando chegarmos ao templo, à construção física, devemos orar por nós, pelos nossos familiares que ainda não se converteram, e lembrarmos de orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo mundo. Porque essa é a finalidade da nossa vida. O templo, ou a convivência dentro do templo, deve nos fazer mais santos, mais puros. E eu concluo o meu sermão, a minha fala nessa manhã com essa frase: que todos os cegos e coxos
Ou seja, todos os pecadores venham a Jesus, encontre Jesus em nós, e quando nós estivermos reunidos no templo, e que nós, Filho de Deus, possamos clamar e orar, pedindo que Deus abençoe o nosso povo, a nossa família, a nossa nação, e que a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, seja reconhecida como uma igreja de oração. Nós ajudamos muitas famílias, mas nós não ajudamos apenas com alimentos, nós estamos em oração por essas vidas. Que a nossa igreja seja uma igreja de oração. Nós ajudamos os missionários, mas nós ajudamos os missionários e oramos para que eles sejam bênção aonde eles estão. Nós investimos na educação teológica, mas nós investimos na educação teológica orando, a fim de que o irmão Jeter, o irmão Lucas e a Vanessa consigam estudar bastante para que sejam mais obreiros disponíveis para a obra de Deus. Nós estamos construindo um novo templo para poder acolher mais pessoas que querem ter um encontro pessoal com Jesus. E essa é a nossa oração. Ter uma linda casa, uma casa que possa acolher pecadores como eu e você. Que a minha vida seja uma vida de oração e que a nossa igreja seja uma igreja marcada pela oração. Que Deus abençoe sua vida e eu convido você a cantar conosco nessa hora.